Diferente do que nós fizemos com os outros palestrantes, primeiro eu estou externando para ele minha gratidão por ele estar aqui. É uma pessoa de referência na aviação, tá? Uma pessoa que tem uma história, tem uma carreira maravilhosa aí na aviação. Eu até falei para ele, eu coloquei esse nacional, porque tem um pedacinho da VASP. Infelizmente eu não tenho o da Azul, mas tem um pedacinho da VASP, eu sei o quanto ele gostava de lá também. Varig, ele lançou um dos livros dele aqui há alguns anos, né? Foi o livro da Varig, enfim. A gente estava conversando, eu falei, Panda, o currículo, ele falou, pode deixar, Gaspar, que eu vou mostrar no meu vídeo. Eu falei, então, tá tudo certo. Pra gente é uma honra muito grande estar te recebendo e espero que você possa atender só alguns, viu? Então, tá bom. Obrigado, Panda, seja bem-vindo. Obrigado, professor, ao corpo docente de sempre aqui. Sabe o que é legal? Eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa falando aqui na Anhembi Morumbi. Vai ser minha quarta palestra aqui nesse auditório. Como o Gaspar falou, eu lancei um livro aqui, o livro da Varig, um dos 7 que eu escrevi. E pretendo fazer pelo menos mais 7 aí. Quero escrever pelo menos um livro sobre cada uma das grandes companhias aéreas que o Brasil teve. Comecei com a maior de todas, a Varig. Estou com o da Transbrasil no forninho. Ano que vem, no primeiro semestre, eu lanço. Eu trabalhei lá e estou super entusiasmado e espero, aliás, me comprometo a lançar o livro aqui em São Paulo, aqui na Anhembi Morumbi. Compromisso é compromisso. Então, me pediram para falar um pouquinho sobre a criação da Azul e sobre projetos que a companhia tem para o futuro. Eu vou falar mais sobre a criação do que os projetos para o futuro, porque tem gente da TAM aqui na plateia. Então, eu não vou entregar ouro para o bandido assim, viu, Alessa? Cadê a Gol? E a Bianca? Ah, olha você aí. Tá. E a Bianca? Passaredo? Tá bom. Estão bem representados. Então eu vou começar falando um pouquinho, vou me apresentar. E aí eu começo comprovando fotograficamente que um dia eu tive cabelo. Essa criança de amarelo sou eu. Esse é o dia 11 de janeiro de 68, quando eu completei 4 anos e eu ganhei de presente uma visita ao aeroporto de Congonhas, levado pelo meu tio Jusler, irmão do meu pai, porque meu pai trabalhava pra cacete. Quem me criou praticamente foi ele. E o Jusler, eu realmente pedi isso de presente, ele me levou no aeroporto para eu ver o avião. E nesse dia, não, volta. E nesse dia dava para ver um Vaicão 827, um Vaiquinho no meio e um DC-6 da Varig. E eu tenho 50 anos de idade. E é impressionante, quando a gente olha para trás, ver o quanto essa indústria mudou nos últimos 50 anos. Né? E eu me considero uma pessoa doentia, assim. As minhas paixões eu vou até o final, que é a dica que eu dou para qualquer um aqui, para quem está estudando. Se você tem uma paixão na vida, mergulhe de cabeça e não deixe ninguém se interpor a isso. Seja ela qual for. Fumar maconha, namorar, não interessa. Fume maconha que nem um louco, jogue futebol que nem um maluco, não interessa. Tá bom. Terminando a gente dá um... Mas enfim, esse maluquinho aqui, que não é maconheiro, é maluco por aviação. Desde que eu nasci. As 3 primeiras palavras que eu falei na vida foram Varig. É sério. Eu casei no aeroporto de Congonhas. É sério. Primeiro casamento em Congonhas. 1º de maio de 99 eu estava casando exatamente aí, ó, em Congonhas. Ideia da minha mulher. Então eu sou possessivo, maníaco, obsessivo com a aviação. Eu penso em aviação de manhã, tarde e noite. Mas eu não penso em aviões, eu penso em aviação. Eu sou louco por aviação comercial. Eu sou louco pela indústria de transporte aéreo. Se eu gosto de um caça-gripe, gosto. Se eu gosto do KC-390, gosto também. Mas a minha mente fica o dia inteiro pensando em pintura de avião, em companhia aérea, em serviço, em mala perdida, em conexão desfeita. Eu gosto dessa indústria. Eu sou fanático por ela. Eu já tentei sair dela, não consegui, voltei. Estou feliz lá na Azul. E enquanto eu estive dentro e fora dela, eu tentei passar o máximo de tempo colado nela. Então eu viajei muito. No meu tempo livre eu viajava, eu juntava uma graninha e viajava. Eu dei 4 voltas ao mundo, conheci 90 países e fiz isso
curtindo viajar, mas sobretudo curtindo andar de avião. Eu vou em mais de 150 companhias, fiz 1.847 voos, todos documentados, matrícula, horário, tudo lá, que é um logbook desde o primeiro. E com essa maluquice toda, quando o David Neeleman resolveu montar uma companhia aérea no Brasil, ele ligou para um colega dele, um brasileiro, o Hélio Garcia, e falou: Hélio, eu preciso montar uma equipe no Brasil. O que eu faço? Ele falou: eu posso te ajudar. Então tá bom, a primeira pessoa que eu quero contratar é alguém que me ajude a fazer o marketing da companhia. Ele falou: tá bom, vou pensar nisso, acabou me indicando e eu acabei sendo contratado pelo David. E é por isso que eu sou funcionário número 1. Isso não me faz melhor do que ninguém. Eu só era a pessoa certa na hora certa, vamos dizer assim. E quando o David me entrevistou, ele chegou e perguntou assim: Panda, conta a história aí. Eu falei: qual a história? Conta a sua história, eu quero ouvir. Eu falei: tá bom. Quando eu comecei na Transbrasil, ele falou: não, eu quero ouvir toda a sua história. Qual a tua primeira memória com o avião? Qual a tua primeira viagem? E aí a coisa foi evoluindo, ele foi perguntando: mas qual que era o market share da Transbrasil em 1983? Ele foi fazendo uma sabatina de 3 horas. Quando terminou a sabatina, ele falou o seguinte: falou: Panda, eu tenho uma regra. Paixão a gente não ensina. Paixão ou a pessoa tem ou não tem. E no seu caso você não é apaixonado, você é doente. No teu caso é hospitalar. Então, se você quiser, welcome aboard, você já começaria a trabalhar com a gente. Eu falei: cara, demorou, vamos. Eu abri o business plan e de lá para cá a gente não parou mais para olhar. Pode pular. O meu primeiro trabalho, aí são outros momentos, a comprovação de que eu tive cabelo número 2. Eu, Omar Fontana, meu primeiro trabalho foi, a pedido dele, criar a pintura de 2 jatos, que na época no Brasil tinha jatos coloridos. São esses 2 que eu acabei sugerindo e ele acabou pintando. Então, o meu primeiro trabalho profissional tinha 12 anos. E essa foto que um dia eu achei nos arquivos da Transbrasil. Olha só, legal. Essa foto aqui mostra o desenho que eu fiz com as cores que eu estava sugerindo. Esses 2 foram pintados. Eu aqui no cangote do meu pai, dá para ver como eu sou parecido com ele, e aquela fotinho que eu já tinha mostrado para vocês. Eu escrevi 7 livros. Esse aqui foi o livro que eu lancei aqui. E como eu disse, eu quero escrever mais. O próximo que está no forninho é a história da Transbrasil. E alguns estão esgotados, mas isso aqui foi, se você me perguntar qual foi a coisa que eu mais gostei de fazer profissionalmente, foi isso aí. Porque o meu sonho era ser piloto e os óculos não deixavam. Se eu pudesse, eu seria piloto. É um negócio que eu vou morrer frustrado, eu fiz PP, mas eu nunca gostei de pilotar corisco. Eu não podia ser PC, não podia ser piloto de linha aérea. Então eu falei: desisti lá no PP, fiquei no chão mesmo. Falei: já que eu não posso pilotar, pelo menos eu quero ver os aviões que eu não posso pilotar, e comecei a fotografar. E aí, nesses anos todos, eu fotografo há 33 anos, eu juntei 580 mil fotos de aviões. Acho que deve ter muita gente aqui que é spotter. Mas então eu juntava tudo. Eu viajava para fotografar avião, fotografava quando chegava. Primeira vez que eu fui para a China, fiquei 7 dias em Beijing, não saí do aeroporto. Dormi no hotel do aeroporto e fiquei 7 dias dentro do aeroporto fotografando. Então, quando eu voltei da China, o pessoal falou: e aí, que tal a Grande Muralha? Não sei, não fui. E que tal a Cidade Proibida? Não fui. Mas se você quiser que eu te conte com a minha cabeceira 17, Outra coisa, eu continuo escrevendo para a revista Flap, que vocês conhecem muito bem. Eu faço essa sessão que chama Flight Check. Então, todo mês eu viajo numa companhia aérea diferente, fotografo e reporto sobre a qualidade dos serviços, o que me ajuda muito no trabalho. Porque eu estou o tempo todo fazendo benchmark, é uma coisa que eu uso muito na Azul para discutir novas ideias, novos produtos. E durante um bom tempo eu escrevi para a Airways, que é uma revista de aviação americana. Essas 6 capas fui eu que fotografei, as matérias que estão dentro fui eu que escrevi. Então, quando finalmente o David me contratou, ele pegou e falou: mas teu nome não é... Eu conheço você, teu nome, não sei, me soa familiar. Eu falei: eu escrevi para a Airways. Isso. Então ele já me conhecia dessas matérias que eu escrevia para a revista Airways. Então, vocês estão diante de uma pessoa que requer cuidados médicos, assim, essa é a verdade. Mas tenho certeza que muita gente aqui se identifica. Porque a aviação não é... A aviação é mais que paixão, a aviação é vocação. Vocês não escolheram a aviação, foi a aviação que escolheu vocês, é que nem sacerdócio. Então a pessoa que está andando na rua e fala: legal, você é padre, legal, você é rabino. Vem de dentro. É um chamamento. E é isso que faz a gente ser um time de gente tão maluca, mas tão satisfeita.
É isso que faz a gente passar os aniversários fora de casa, não ver o filho, não abraçar o pai e a mãe como gostaria no aniversário deles. Mas se alguém, no fundo, perguntar, lá naquele hotelzinho que você está fazendo pernoite lá em Cacoal, e aí, cara, você é feliz? Ah, sou feliz pra caralho. E é isso que nos transforma numa tribo muito única. Bom, aí está uma foto do comecinho da Azul. Aqui já prova que eu comecei a perder cabelo, de novo tendo cabelo. O Gerald Lee, o Trey e o David Lindemann, a gente lançou a companhia com essa campanha que era Você Escolhe o Nome da Empresa. Foi uma sacadinha que deu muita visibilidade para a companhia, não custou nada, e a gente começou a empresa assim, com uma ideia de marketing que começou a gerar dividendos para a empresa. Antes de falar da Azul, acho que é importante a gente colocar em perspectiva um pouquinho da indústria em que vocês estão entrando, ou que vocês vão entrar. E isso é o mais importante. Vamos começar dizendo o seguinte: vocês escolheram a pior indústria do mundo para trabalhar. Do ponto de vista financeiro, econômico, não existe indústria mais difícil do que essa. Essa é uma indústria que tem margens ridículas, microscópicas. É uma indústria em que você não tem controle nenhum sobre praticamente 50% do teu custo. É uma indústria em que quem faz o teu preço é o teu concorrente. Isso é um retrato 3x4 do inferno, né? Não é? Essas coisas que eu falei fazem com que essa indústria seja absolutamente difícil. Ainda assim, ela tem um coeficiente que é único, que é o da magia. Que outra indústria no mundo, pegar o mercado financeiro, que é o que eu mais odeio. Tenho raiva de gente que gosta de número, raiva mesmo. Se pudesse, eu pisava na cabeça. Detesto banqueiro, detesto... Pega esses caras aí que estão ganhando dinheiro. Eles não têm magia nenhuma. Não é sexy. É sexy se não balanço? Hein? Indústria do caralho. Número, gráfico. Isso aqui é sexy. Esse cara aqui, ó, 9 horas depois que essa foto foi feita, ele estava pousando na Alemanha. Isso aqui é Miami. Uma 380 da Lufthansa. 9 horas depois, ele tinha mudado de hemisfério, não, mas tinha mudado de continente, ele tinha atravessado o oceano. Ele tinha passado a noite com uma alemã que ele nunca tinha visto, maravilhosa, cheirosa, tomando vinho. Ele viu debaixo dele correntes marítimas, outros continentes, pode ter visto, deserto não viu, mas pode ter visto a Groenlândia. E 9 horas depois ele tinha mudado completamente o dia a dia dele. Ele estava num outro continente, numa outra realidade, com outro povo, com outra língua, com outra moeda. Ele estava numa dimensão mágica diferente. E que outra indústria te dá isso? Nenhuma, só a aviação. É por isso que é tão mágica, é por isso que é tão sedutora, é por isso que na hora que a gente entra não sai mais. E essa indústria magnífica transporta metade dos terráqueos a cada ano, aproximadamente, 3,2 bilhões de passageiros, 48 milhões de toneladas de carga e faz 100 mil voos por dia. É uma indústria gigante, que equivale a 3,4% do produto bruto da economia mundial. Se fosse um país, seria a 7ª economia do mundo, emprega 60 milhões de pessoas, que é a população de poucos países, impacta a economia mundial em nada menos que 2,4 trilhões. Ou seja, é uma indústria digna de muito respeito. Ela mudou e vai continuar mudando a maneira com que nós, terráqueos, vivemos. O advento do jato provocou mais transformações, pelo menos é a minha opinião, na maneira como a gente vive, do que qualquer outra indústria, incluindo aí a computação. Porque HP nenhuma é capaz de te colocar 12 horas depois em Paris. Isso que realmente muda tua cuca, teu futuro, teu destino. É uma indústria mágica, portanto. Mas, bom, os números dela, dividindo por regiões do mundo. Olha nós lá, América Latina mais Caribe, 240 milhões de passageiros ao ano. Você fala, é pouco. A Ásia é mais de 1 bilhão, Europa e América do Norte quase 1 bilhão também. Nossa parte dessa torta é pequenininha. É verdade. Mas como eu falei, como eu já adiantei, essa indústria tem um coeficiente, tem um componente de magia muito grande, mas ela tem um defeito básico de fabricação, que é o seguinte: ela não sabe ganhar dinheiro. E essa foto que eu fiz dentro de um helicóptero, de um Robinson, que eu tive que alugar, morrer com R$2.000 para poder ir para cima do hangar,
Essa é a história dessa foto. Eu aluguei um helicóptero, fui para cima e fotografei. Com a torre mandando o helicóptero sair, eu falando para o piloto, não, fica, mais. 700 fotos em 14 minutos. Por quê? Porque eu queria registrar um momento magnífico. Triste, mas magnífico, né? A empresa que definiu o que é aviação comercial no Brasil, morta, ou estrebuchando. Essa foto é de julho de 2006. 777, MD-11, 67, a companhia não tinha dinheiro para trocar uma válvula de privado. Essa foto deixa claro que é uma indústria que tem enormes desafios. E tem uma frase que é muito importante do Robert Crandall. Para quem não sabe, o Robert Crandall foi o cara que inventou a moderna American Airlines e transformou ela de quinta para a primeira empresa aérea do mundo na gestão dele. O Robert Crandall falou isso aqui, ó. Há algo de fundamentalmente errado em uma indústria que não consegue nem recuperar o capital investido. Ou seja, o que você põe para abrir a porta, você não recupera. Cuíca ganhar dinheiro. A margem histórica da indústria é de meio ponto negativo. Ou seja, de cada 100 unidades monetárias que a indústria vendeu, ela não deu 1 centavo de lucro. Ela perdeu 50 centavos. Então, é uma indústria que tem 102, quase 103 anos de idade e não aprendeu a ganhar. Não aprendeu a valer. Ela não vale nada. Com o olhar do mercado financeiro, ela não vale nada. Claro que tem exceções. Tem companhias e empresas que sempre ganharam dinheiro e tem empresas que nunca ganharam dinheiro. A Alitalia não teve um trimestre de lucro na puta da vida dela. Aí você fala, como? Não tem ninguém querendo voar para a Itália? Claro que tem. Mas dizem que o inferno é um lugar administrado por italianos. Então, enfim. Eu falo porque eu sou de origem italiana, mas... Então, olha aqui, ó. Esse é o custo de capital. E aqui está o gráfico de retorno de capital. Olha a distância que tem. Olha no ano de 2002. Ó. Isso aqui é percentual, tá? Do capital investido. Custo é 8%, o retorno longe para a burra. E com esse gap, o que eu estou explicando aqui, vai um gráfico, eu estou dizendo que a indústria não sabe ganhar dinheiro. Se ela não tem margem, não tem gordura para queimar, ela não consegue pagar grandes salários, ela fica realmente fragilizada. E a gente que trabalha em companhia aérea sabe, eu vim de propaganda. Quando eu não trabalhei em aviação, eu trabalhei em propaganda, que era uma indústria que pagava muito bem no meu tempo. E era chocante a diferença do salário que eu ganhava como publicitário comparado com o salário que eu ganhava como executivo de aviação. Pergunta se eu troco? Não, não troco, mas a realidade é que é uma indústria que está sempre sofrendo. E aí, a gente faz um rápido sobrevoo na aviação brasileira. Aqui a gente tem algumas boas notícias. Assim, não sempre, mas tem. Para começo, o Brasil é o país que mais voa na região. Ainda que a economia represente 31% da região, 35% do tráfego aéreo é composto por tráfego de, para e dentro do Brasil. Desde 2000, essa indústria no Brasil mais do que dobrou, cresceu 240% no mercado doméstico, 87% no internacional, com uma taxa média chinesa de 6,8%, bem mais do que a média mundial, que é 4,7%. Então, palmas para a aviação brasileira, que vem fazendo sua parte nos últimos anos. São realmente números bem bacanas. Ao mesmo tempo, ela cresceu, e em parte ela cresceu, também porque ela foi renovando a sua frota, foi investindo em tecnologia, novos processos, novas aeronaves, novos processos de manutenção, e com isso ela conseguiu realmente evoluir muito mais do que outras indústrias no país, na região, e comparado com o mundo, está com números muito bons. Outro fato importante, a aviação brasileira é grande para burro. Ela é importante, ela é relevante a níveis mundiais. A gente tem todas, eu não diria todas, mas a gente tem boas condições de, em 2016, se transformar no terceiro maior mercado doméstico do mundo, ultrapassando aí a Índia e somando um total de praticamente 120 milhões de viagens por ano. Ou seja, para todos os efeitos, a indústria brasileira entrou no mapa. A indústria da aviação comercial brasileira entrou no mapa. Então a gente tem que aproveitar esse momento de expansão, até porque a gente acredita que isso vai continuar. Vai ser fácil? É um caminho sem pedras? Não. Tem muitas pedras no caminho, vamos ver as principais, as amarras que fazem com que a aviação comercial brasileira não voe ainda mais alto.
primeiro lugar, inegavelmente, o preço do combustível. O combustível asfixia as companhias aéreas do Brasil. Sempre foi assim, mas nos últimos anos isso ficou ainda mais dramático. O efeito negativo de um período de 12 anos é equivalente a 15 bilhões, ou praticamente 50% da receita. Essa conta foi calculada pela ABAR e ela diz respeito aí a uma política dos governos, né, ou do Estado brasileiro, para não falar em governo, vamos falar em Estado, que ainda tem a encarar a aviação como um clube de elite. Assim, esse pessoal que anda de avião. E não é, a gente é um modal de transporte público cada vez mais popular, cada vez mais crescente. 2012 foi o primeiro ano em que mais gente andou de avião em comparação com o transporte rodoviário, através de ônibus, no Brasil inteiro. Foi o ano que essa curva foi virada. E muito mais gente andaria de avião pelo Brasil se o combustível não tivesse provocando estrago nas finanças que provoca. A gente vê aí que, basicamente, 3/4 desse preço é provocado por política, que é o preço de refinaria. A gente paga preço mundial de combustível. Então, o combustível está caindo no mundo inteiro, está aí perto de $80 o barril, e a gente não vê na bomba, na asa, esse ganho ainda. Difícil de explicar. O fato é que o Brasil tem uma carga de impostos brutal, essa política que encarece o combustível, e isso vem atrapalhando as companhias aéreas brasileiras. Alguns dados sobre combustível. A aviação consome 2% de todo o consumo mundial, 12% do mix de modais de transporte, e foram gastos em 2013 210 bilhões de reais com combustível. Na média mundial, isso custa, para todas as companhias no mundo, na composição de custo de uma companhia aérea, na média mundial é 31. Só que no Brasil é 39. Se você pega esses 8% e tira do custo e devolve para as companhias aéreas brasileiras praticamente do dia para a noite se transformam nas empresas aéreas mais rentáveis do mundo. O que significa dizer que elas são muito bem administradas. O que asfixia essa indústria é essa política nefasta de querer ganhar dinheiro em cima do que haver. Aí a gente tem outro desafio, que todo mundo sabe, todo mundo aqui é passageiro também, que é o desafio da infraestrutura, e que também num cálculo da ABAR a gente estima que acaba impactando, onerando as companhias aéreas em 30%. 30%, gente, mais a conta do combustível, transforma as companhias aéreas brasileiras nas companhias aéreas mais espetacularmente rentáveis do mundo. Ou seja, a gente carrega nas costas o peso de ter escolhido voar numa nação que ainda está de costas viradas para o setor. E é uma pena que a gente podia resolver essas questões usando apenas uma caneta BIC para soltar as amarras e fazer toda a diferença, tanto na infraestrutura quanto no custo do combustível. A gente vê alguns números preocupantes, a diminuição, né, das taxas de crescimento, e ainda que a gente possa falar, puxa, 6,5% é uma bela taxa, a gente lembra que em 2010 a aviação no Brasil cresceu 23,5%, que é um número incrível. Para vocês terem uma ideia, a gente estima que a aviação brasileira pode dobrar de tamanho em 7 anos, que ainda continua sendo um número muito robusto, muito significativo. Que respostas que a gente pode dar para esses desafios? Vamos ver agora uma rápida análise. Em primeiro lugar, eficiência. A gente tem que fazer mais com os recursos que tem. E isso, graças a Deus, as companhias aéreas brasileiras vêm fazendo. Mesmo com os custos ascendentes de querosene, né, os custos do setor vêm crescendo um pouquinho abaixo da inflação, comprovando que a gente vem fazendo a lição de casa e que, sobretudo, muito importante, esses ganhos de eficiência vêm sendo repassados para os consumidores. É por isso que tem mais gente voando no Brasil. Dá uma olhada, o valor real das tarifas caiu 56% entre 2002 e 2013. Que outra indústria que vocês conhecem teve uma redução de metade do preço? Tomate, computador, seguro de vida. O que nesse país teve o preço reduzido à metade? Automóvel? Não, nenhuma outra indústria teve o preço, o valor real das tarifas reduzido em mais de 50%. A gente sempre vai ouvir, tá caro para burro. Opa, você está falando isso, mas pô, eu fui ver uma passagem ontem da Azul, vocês estão loucos. Essa é política tarifária, é outra coisa. Na média, custa metade voar hoje no Brasil do que custava no comecinho do milênio. É por isso que tem mais gente voando. Não é milagre, não.
Outra coisa, a gente está democratizando o mercado. Se eu falei que se o preço está caindo, a qualidade da receita do yield, tarifa média paga por passageiro transportado, foi reduzida em aproximadamente 35% no período de 2004 a 2008, que é um período em que a gente começou ou assistiu talvez os movimentos de consolidação do mercado mais agudos. Eu vou falar sobre ele agora. Aí você pergunta, o que está vindo por aí? No caso é um 747 da Corsair, mas na ilha de St. Thomas. Mas tem mais coisa vindo por aí. Vamos falar um pouquinho sobre os próximos 20 anos. E depois, no final, a gente vai falar sobre a Azul. Que bela cabine, né? Podem ficar com inveja, foi eu que fiz a foto. É um A350 em voo, voando de Santiago do Chile. 1 hora antes de chegar, já estamos em cima do Rio Grande do Sul, aqui lá uma cidadezinha. Eu sentei na esquerda do A350, aqui, tiozão aqui, ó. Pode babar dele. Enfim, vamos lá. Em 20 anos, a frota mundial vai vender basicamente o número de aviões que voam hoje. Aproximadamente 25, 26 mil aviões voam no mundo inteiro. Então, isso significa o quê para todo mundo? Crescimento. Significa que a indústria vai continuar crescendo no mundo inteiro e que vocês vão ter emprego. Isso é super importante. De novo, nesse Market Forecast, publicado no ano passado, falando apenas do Brasil, a Airbus diz que nos próximos 20 anos, aproximadamente, o Brasil vai comprar 1.324 aviões. Que é outro dado magnífico. Sendo 900 single aisle, da categoria que vai do E-Jet ao A321, 353 wide bodies, do A330 ao 787, e outros novos que devem surgir. E muito interessante, eles acreditam que o Brasil virá a adquirir 75 very large, os supers, da categoria A380 7478. A frota passaria de 530 para 1.350 aeronaves, porque você tem aí também as saídas de aviões, né? Alguns vão ser substituição. Então são números muito bacanas, que desaguam nesse número que é mais legal. Vão ser necessários praticamente 50 mil pilotos comerciais. Então, pode comemorar. E pode babar de inveja, porque são 787 da Etiópia e fui eu que fiz a foto. Em voo, voando para Lomé. Uma viagem que foi muito bacana, um avião muito legal. Então, vocês já viram que eu fiz foto no 787 e no 350 na cabine. E fiz essa foto no helicóptero parando sobre Congonhas. O que pra gente, então, era inevitável. É um movimento importante porque a abertura de Congonhas está aí, nas próximas semanas ou dias até, e a abertura de Congonhas vai ser bacana para o mercado. Congonhas é um aeroporto fechado artificialmente e teve sua capacidade reduzida artificialmente, e a gente sabe que toda vez que você tem represamento na oferta, o subproduto normalmente é um crescimento de custo ou de preço. Isso não é legal para ninguém. Um país que já não tem aeroporto em número suficiente, os aeroportos que têm serem fechados por questões políticas, fica difícil de entender ou de defender. Então, graças a Deus, Congonhas está abrindo para novos entrantes, abrindo para novas oportunidades. E o plano de aviação regional, essa foto não foi eu que fiz, tá? Eu tinha 9 aninhos quando essa foto foi feita e não estava no helicóptero. Aliás, essa foto foi feita do telhado da Embraer. Mas eu adoro essa foto porque mostra o quão visionário o Omar Fontana, fundador da Transbrasil, era. Ele foi o primeiro cara a comprar um avião nacional, produzido no Brasil. Esse aqui, o TBA, foi o primeiro avião produzido, avião que voou comercialmente, transportou passageiros comercialmente, produzido no Brasil. E ele comprou o Bandeco para fazer esse trabalho de feeding, né? Os bandeirantes indo para vários pontos, alimentando, na época, o Bacona 11, que era o jato dele. E o que vem por aí é um plano de aviação regional que a gente espera que seja promulgado e que vai também ajudar a soltar as amarras do setor, permitindo que um número maior de cidades seja servido. Um dado interessante, o Brasil chegou a ter 357 cidades servidas por transporte aéreo regular. Isso aconteceu no ano de 1957. E nos anos mais periclitantes, de menor número de cidades servidas, a gente chegou a ter um pouco mais de 70.
Esse número hoje está em 127 cidades que têm transporte aéreo regular no Brasil. E o plano de aviação regional deve dar um novo impulso, um novo dinamismo para isso, fazendo com que a aviação comercial regular chegue talvez aí a mais de 300 cidades num espaço de tempo médio. Vai depender das condições macroeconômicas e realmente do bom senso das autoridades para saber investir de maneira certa nos aeroportos que podem gerar tráfego em todo o Brasil. Mas é realmente algo que a gente espera com muita ansiedade, e a gente sabe que na hora que promulgar o PAR, o Plano de Aviação Regional, muito provavelmente TAM, Gol, Avianca provavelmente vão entender que chegou a hora de investir em aeronaves apropriadas para servir esses mercados, e a gente vai ver um novo ciclo de desenvolvimento, de crescimento, de contratação de profissionais para a indústria. Então, o Plano de Aviação Regional é bom para a Azul, mas é bom para o Brasil, é bom para todas as companhias aéreas brasileiras, na nossa visão. Por falar em nossa visão, né? Antes de passar, eu vou lembrar essa frase do meu pai. O que vem no futuro, a gente nunca sabe o que vem pela frente. A gente só espera que venha pela frente, né? Se vier por trás, é sempre perigoso. Mas vamos falar um pouquinho. Eu adoro essa frase. Ele falava assim: não sei o que virá pela frente, só espero que venha pela frente. Boa noite. Agora vocês vão ter que me aguentar, porque eu vou vender meu peixinho aí. Mas enfim, bem-vindos à Azul. Eu, como eu falei, eu sou o funcionário número 1 da companhia. A gente chama todo funcionário na Azul de tripulante, independentemente da posição que eu ocupo. Então, se você é piloto de trator, trabalha no almoxarifado ou é piloto, você é chamado indistintamente de tripulante. É uma coisa que a gente criou. Justamente, tem uma razão para a gente chamar todo mundo de tripulante. É que piloto tem a tendência a achar que ele é melhor do que os bichos que não têm asas, né? Então eles ficam arrogantes muito facilmente. Assim, muito minha esposa. Então, a gente chama de todo mundo tripulante, que é para ajudar o cara a baixar. Mas essa é a origem, por isso que a gente chama todo mundo de tripulante. Vamos falar um pouquinho da nossa marca, produto, cultura e sucesso. É isso que eu faço. No Azul, meu papel hoje é diretor de marketing, comunicação, cultura e produto. Eu cuido de 4 áreas que disputam meu tempo, minha paciência e minha saúde. É corrido, mas também é o emprego dos meus sonhos. Assim, eu adoro trabalhar lá. E vou começar falando um pouquinho sobre a Azul hoje, o que está acontecendo, o que ela representa na aviação brasileira. É uma companhia que já tem um tamanho razoável. Tem 17% do mercado, transporta 22 milhões de clientes ao ano, em aproximadamente 900 voos diários, que corresponde a 33% de todas as decolagens do país. Emprega 10 mil pessoas, tem 145 aeronaves, aliás, amanhã 146, porque chega mais um A330, e serve a 104 cidades brasileiras, sendo que as nossas principais concorrentes servem aproximadamente 50, entre 50 e 60 cidades. A TAM e a Gol servem e a Azul serve 104. Está aí um mapa que mostra que a distribuição dessas cidades é uma distribuição bastante equilibrada. Não existe estado do Brasil que não tenha pelo menos um voo da companhia. Você vê aqui mesmo, aqui na Amazônia, você tem aí um número importante de rotas. Hoje, aproximadamente metade das rotas dos que a gente chama de pares de cidade, dos city pairs, servidos no Brasil, são operados por aviões da Azul. Então, daquele comecinho modesto com 2 jatos Embraer, a gente cresceu para 145 aeronaves em menos de 6 anos. E a gente fez isso, tenho certeza, em função, sobretudo, de uma visão muito estratégica, muito inteligente das pessoas que desenharam o plano de negócios. Eu lembro que quando a gente começou, eu falo isso, né? Primeiro funcionário, estou lá desde o comecinho. Quando a gente começou, o David deu uma entrevista e falou: não, a gente veio aí para ser a terceira força da aviação brasileira. E teve um presidente de uma companhia aérea importante na época que falou: não tem espaço para 3 companhias aéreas no Brasil. Falou publicamente também. E o David, na entrevista seguinte que ele deu, ele falou: eu só queria fazer um comentário.
Eu concordo que não tem espaço para 3 empresas aéreas no Brasil fazendo o que as 2 principais fazem. Mas tem espaço para uma terceira companhia aérea no Brasil fazer coisas que as 2 grandes não fazem. Porque ele sabia que a gente ia fazer diferente. E fazer diferente significa comprar um avião de 40, 50 lugares para servir Coari. Não tem gente em Coari que quer andar de avião? Ou se tem? Pode não ter 5 mil por dia. Mas tem lá 150 pessoas por dia que embarcam nos nossos ATRs. Então está lá, Coari. Então a coisa mais importante que a gente enxerga, e que eu trago até como filosofia de vida, é que a coisa mais importante para uma empresa dar certo é você não ser arrogante e pensar fora da caixinha. Tem sempre uma maneira mais legal, mais eficiente, mais diferente de você crescer. E eu não gosto de gente do mercado financeiro, não gosto mesmo. Porque eles são sempre treinados para pensar na caixinha, não se arriscar, usa até no cinza, gravata. Não, vamos pensar fora da caixinha em tudo. De como nós vamos escolher o nosso próximo lugar nas férias, ao próximo business plan da empresa que a gente vier a trabalhar ou participar. É a criatividade, é esse drive, essa energia inovadora que fez a Azul ser o sucesso que ela é. Porque se fosse para seguir a cartilha, a gente estava voando A320 com 180 lugares, esmagando o joelho das pessoas, estava servindo barrinha de cereal, estava fazendo a mesma coisa que o Brasil inteiro se acostumou a receber como produto lá nos idos de 2008. A verdade é que a TAM e a Gol estavam muito parecidas quando a Azul começou. Eu morro de amores pela TAM, quase trabalhei com a TAM, tive a sorte de trabalhar com o Rolim, voei no Jump City dele, criei propagandas para a TAM nos anos 80, conheci bem o comandante, tenho o maior orgulho disso, e sei que ele foi um inovador, um cara absolutamente incrível sobre qualquer aspecto. E criou uma empresa maravilhosa, até uma empresa maravilhosa até hoje. Ela foi mais maravilhosa. Naquela época ela era de fuder a biela. Cara, que companhia, meu. Eu lembro de um Congonhas Ribeirão com prato quente, lá 319. Isso não tinha lugar nenhum do mundo, só tinha na TAM. E a Gol foi uma empresa maravilhosa quando nasceu. Puta proposta. 737, avião novinho, fácil de comprar, na web, uniforme baratinho, check-in diferenciado, pintura moderninha, era tudo legal. Eu pago menos do que uma barrinha de cereal. Tá ótimo. Aí quando as 2 se perceberam sozinhas no mercado, elas ficaram iguais. Opa! A TAM falou, dá pra que você servir refeição quente? A TAM fez isso, na verdade, porque ela entendeu que se ela não fizesse isso, a Gol ia acabar com ela. Então é um milagre, a TAM se reinventou. Ela virou uma low cost com toda a estrutura de legacy. É um fato incrível que ela tenha feito isso. A Gol é que partiu para um caminho mais escrotinho, assim, de falar, dá um pouquinho a mais. Mesmo. O fato é que elas ficaram parecidas e o público falou, que adianta? A diferença é só Boeing e Airbus. E foi nesse vácuo que a Azul entrou. Entrou com um plano de negócio diferenciado, como eu acabei de falar, e a gente acredita ter o melhor plano de negócio no Brasil. É um plano que come pelas bordas, né? Compra avião menor, voa para a cidade que só cabe avião menor. Voa sozinho. A gente voa sozinho em 42 cidades. Não tem outra companhia. A gente é líder em 70 das 104 cidades que a gente disputa. Então a gente acha que tem um modelo bacaninha. Que é o que eu estou falando, ter a frota mais adequada para servir o Brasil. Porque o Brasil tem um grande número de cidades que não comportam aviões de 150 a 180 lugares. A gente construiu uma marca forte e respeitada, acho que isso é mais ou menos reconhecido em vários lugares, né? Enfim, a gente tem alguns prêmios e várias pesquisas que indicam isso. A gente tem uma cultura super forte, eu sou diretor de cultura lá, e eu invisto um tempão trabalhando para que as pessoas que trabalham, que labutam, que constroem a empresa, trabalhem com a sensação de que estão fazendo diferença, que estão trabalhando numa empresa que os ouve, respeita, escuta. Isso valeria uma outra palestra, não dá para falar muito sobre isso. Mas a gente está sempre criando essas sacadinhas, essas jogadinhas assim, que é para amplificar o volume da marca, mas a gente sabe, eu sei, a força que o uniforme cor-de-rosa tem com as comissárias. Elas piram na batatinha.
É uma coisa de Luluzinha. É legal pra cacete pra uma mulher vestir rosa e falar: eu tô de rosa para lutar contra o câncer de mama. Sai briga, porque a gente tem que escolher tripulações todo ano para vestir rosa. Tem até chantagem emocional para vestir rosas. Ah, vai, deixa ano que vem você na tripulação rosa. E a gente, durante o mês de outubro, que está acabando amanhã, a gente voa 3 aviões pintados de rosa, com tripulação 100% feminina, e para nas cidades e faz essa campanha de prevenção contra o câncer de mama, que infelizmente ainda mata 49 brasileiras por dia. Infelizmente. E podia ser bem diferente essa história. O fato é que a gente trabalha para que o público viajante, e essa foto é um cliente da Azul, o pai dele fez a foto, mandou pra gente, eu adoro essa foto, e mostra aqui que nesse line-up tem 2 aviões da Passaredo, um da Total, Gol e um Webjet e outro Webjet aqui, tem um da TAM voando, nenhum da Azul. Mas o público viajante nos honra com a preferência. Isso é muito legal, porque no fundo, toda empresa sonha em ser uma love brand, uma empresa cuja marca é amada. Esse é o segredo. Tenha você um armazém de secos e molhados, uma borracharia, uma companhia aérea, toda empresa tem que lutar doentiamente para se transformar numa love brand, numa empresa cuja marca é amada. Porque aí fica tudo fácil, você não tem que gastar grana em publicidade, quem te defende são os teus clientes nas redes sociais. Quando alguém posta, ah, Azul tá cara pra cacete, no momento seguinte aparece um cliente, um consumidor falando, tá cara, mas é ótimo, e nem tá tão cara assim. Então paga menos e vai espremido naquela lata de sardinha voadora. A gente não precisa, a gente só fica monitorando isso. Então, o público nos honra com a preferência. Ele entendeu que a poltrona de couro, a TV ao vivo, as coisas que a gente colocou para ele, foram para ele mesmo. E aí, tem uma frase do David, que eu até nem devia falar, mas ele fala com carinho, ou com algo parecido com carinho, que ele fala assim, o segredo é simples, cara, construa uma ratoeira melhor. O consumidor é um ratinho que você tem que ir lá e pegar com a ratoeira. A nossa ratoeira é uma poltrona de couro, é mais espaço nas fileiras, é não ter a poltrona do meio, é voar mais pontualmente que as congêneres. Enfim, a gente faz um monte de coisa para capturar o cliente. Então, a gente trabalha com esse processo da ratoeira e ele tem sido muito importante para justificar, para manter a Azul nesse ritmo de crescimento. Vou passar aqui rapidamente pela nossa história, porque eu sei que eu estou falando com um público que sabe muito de aviação, mas a nossa história é uma história muito breve, muito rápida, né? E que está inserida numa indústria que, como eu falei, vem perdendo muita grana. Eu falei um pouquinho disso, do que eu vou mostrar, mas aqui eu gosto sempre de lembrar as empresas que ficaram no caminho, e eu falo com grande dor, porque a Transbrasil foi a minha escola, eu trabalhei lá há muitos anos como diretor de marketing, diretor de propaganda, e não esqueço essa companhia. O próximo livro que está praticamente pronto é sobre a Transbrasil, e boa parte do que eu aprendi na aviação, aprendi com o fundador da Transbrasil, com o Mar Fontana, e uma coisa da cor, assim, é algo que permeia os meus sonhos, o meu trabalho, assim, eu sempre acho que é importante mostrar uma imagem colorida, vibrante, e é por isso que a marca, o mapa do Brasil, é tão colorido, vem daqui, ó, vem do meu DNA de Transbrasil. E, né, como a gente falou, nem a Varig resistiu. Mas aqui tem um quadro disso que eu estava falando, para a gente ser mais científico e não ficar nas opiniões. Esse quadro aqui mostra como a aviação brasileira foi se condensando, e num espaço de tempo muito pequeno. No ano 2000, você vê que o mercado estava distribuído de forma razoável. A TAM tinha um pouco mais de 20%, a Varig tinha aí 40%, essa aqui era a VASP, a Transbrasil, e as outras tinham uma partinha pequena. Olha a Varig como ela vai minguando, ó, até desaparecer aqui em 2006. A VASP fica no meio do caminho em final de 2004, início de 2005, e a Transbrasil bate as botas em 2001. O fato é que em 2008, no ano que a Azul começou, a versão brasileira tinha 2 cores, vermelho e laranja. Aí você fala assim, isso foi obra do acaso? Não, não foi não. Como eu acabei de elogiar a TAM agora, elas foram muito competentes, souberam trazer para o mercado coisas muito importantes e que o mercado abraçou sem sombra de dúvida, né? A TAM pelo caminho da qualidade, a Gol pelo caminho da eficiência, do baixo custo, das tarifas mais acessíveis.
Mas como eu falei também, esse fato da aviação brasileira ter virado um duopólio é justamente ele que permitiu o surgimento de uma nova ideia, que é a ideia da Azul, que fez com que a gente tivesse, em parte, o sucesso que a gente tem. E quando você concentra demais um mercado, né, com poucas opções, tudo aquilo que aparecer de novo é bem recebido. O cara pelo menos vai experimentar. A gente sabe que uma parte muito importante do sucesso da Azul advém do fato de que os clientes estavam insatisfeitos com o que existia na aviação da época. Essa eu já passei. A gente foi fundado em 2008. Fizemos o primeiro voo em 15 de dezembro. Essa foto é a foto realmente do primeiro voo, que foi em Campinas-Salvador. 9 meses depois, a gente já estava passando pela marca de 1 milhão de clientes. E em setembro de 2012, pela marca de 20 milhões de clientes. E aqui eu gosto de mostrar esse quadro porque é uma tradição da companhia. Toda vez que a gente passava pela marca de 1 milhão de clientes, a gente fazia um festão no aeroporto. Chamava a banda, salgadinho, fazia um furdunço completo. A banda a gente pedia para tocar mais alto em frente ao guichê da Gol e da TAM. Para deixar eles bem putos nas calças. É sério, podia mesmo falar, quando passar na TAM e na Gol, senta a bordura, toca bem alto. E essa festa dos 20 milhões a gente fez o tema que era Love is in the Air. A gente virou hippie. Então tinha um monte de gente fantasiada de hippie. E foi um festão lá em Campinas. A gente está fazendo isso agora a cada 5 milhões. Mas a gente continua com essa tradição de celebrar, de fazer festão. Porque os tripulantes adoram. As pessoas que trabalham na companhia adoram essa zona. Nessa festa de 20 anos aí, eu coloquei uma peruca. E fui de hippie, com óculos, todo, camisa florida e tal. Estava super feliz até um cara chegar e falar: pô, você está parecido com a Dilma. Nada contra. Bom, aí em 2012 a gente fez a fusão com a Trip, que foi um momento importante para a gente. Por que foi importante? Uma passagem para Fernando de Noronha com direito a acompanhante para quem me responder. Por que a fusão com a Trip foi importante? Porque conseguiu atingir os regionais. Não é a resposta que eu daria. Ninguém vai ganhar. Sabe por quê? Porque a TAM não levou. Não estou brincando. A TAM estava com a boca na botija. Você imagina o que seria a vida da Azul se a TAM tivesse pego a Trip? Ninguém pensa nisso. Né? Puta sacada, porque a TAM, a Azul e a Trip juntas foram para mais de 100 cidades. Blá, blá. Não é só isso não. É porque se a TAM pegasse a Trip, imagina a TAM, o que é ela hoje, com a Trip dando nós, taca-lhe pau, Marco. Ia ser duro. Mas a gente foi lá e pegou a Trip nos pegou porque é um casamento, e a gente está muito feliz casados desde então, e a história da Trip é uma história muito, muito bacana. Mas a TAM pegou a Pantanal antes? A TAM pegou a Pantanal, ela pegou 4 ATRs bichados e pegou slot como esse. A Trip era uma empresa... Mas ela não pegou, ela pegou a Pantanal para proteger. Eu faria absolutamente a mesma coisa. Tanto que a gente também estava de olho na Pantanal. A gente estava conversando com eles. E ela fez o certo. Deixar a Azul entrar em concorrência. Passa a Pantanal para cá. E aí agora vamos falar também dos nossos diferenciais, que é aquilo que eu estava falando de forma mais estruturada, né? Que a gente acredita que é importante desenhar diferenciais no produto. Senão a aviação vira commodity. Todo mundo voando no 330, todo mundo voando a Mach 82, 3, corredor 3. Não tem mudança. O importante é você desenhar e embutir diferenciais para que você possa se destacar da concorrência. O que tem a ver com essas pinturinhas? Primeiro porque eu gosto pra caralho. Adoro fazer isso. Isso eu que faço. Mas, sobretudo, agora falando sério. Porque esse avião aqui aparece no mundo inteiro. Todo mundo fotografa, comenta. Você sabe o que aconteceu com o avião do Ayrton Senna? Você sabe que tem avião com o capacete do Ayrton Senna, já passou aí. Ele no dia seguinte estava em 80 países. A história do avião pintado do Ayrton Senna é espetacular. Eu vou deixar, se der tempo, por final. Mas é um milagre. Entre a gente ter a ideia e o avião estar pintado no aeroporto de Porto Alegre, foram 11 dias. Não dá tempo nem de mandar fazer a tinta em 11 dias. E só deu tempo de fazer porque todo mundo que a gente falava, ouvia e falava: ai, do Senna? Ah, então vou fazer.
fabricante de tinta, o pessoal da manutenção, todo mundo fez só porque era avião de cena. Mas a importância de você investir e criar os factoides, os diferenciais de produto, é justamente para você poder aparecer a um custo baixo. Eu não tenho o orçamento de marketing que a Gol tem. Eu não tenho o poder de compra de publicidade que a TAM tem. Eu preciso criar alguma coisa que apareça. E a gente cria sempre as pinturas especiais por causa disso, né? Mas vamos ver o que tem de mais sólido além dessas sacadinhas. Primeiro, a gente construiu em Campinas um hub muito poderoso. Campinas é hoje o aeroporto que está conectado a 55 destinos sem escalas. Enquanto que os aeroportos que mais destinos sem escalas têm, nas concorrentes, estão ligados a 30 cidades aproximadamente. A Gol voa para 30 cidades de Congonhas, a TAM também. A Gol e a TAM vão para aproximadamente 30 cidades de Brasília. Se você mora em Campinas, você vai para 55 destinos sem escalas na Azul. É o hub com maior capilaridade do Brasil. Isso foi muito importante para dar essa robustez para o negócio. A Azul trouxe para a aviação comercial brasileira um conceito que estava meio dormente, que era o conceito do hub, do centro irradiador distribuidor de voos. E a gente fez isso melhor do que ninguém. E parte importante do nosso sucesso vem do fato da gente ter feito isso em Campinas e em menor escala em Confins, onde a gente já está com uma operação bem robusta também. Essas fotos foi eu que fiz e mostram Campinas em 2008 e 2013. E aqui eu vou contar uma historinha que ela é muito legal. Nesse dia, em 2008, eu vim visitar, antes da companhia Voice, foi abril de 2008. Eu fui aí para o terminal com o Miguel Dal, que era o nosso vice-presidente, viria a ser nosso vice-presidente de operações. Fomos eu, o David, o Miguel e mais um executivo visitar Viracopos pela primeira vez, que o David não conhecia Viracopos, nesse dia aqui. Então dá para ver que está completamente deserto. Nesse dia, Viracopos tinha 18 voos regulares para 4 cidades e mais nada. A gente chegou, viu esse aeroporto deserto, e o comandante Miguel Dal, que é um tremendo amigo, é carioca, mas é limpinho. A gente entrou lá, viu o terminal vazio assim e tal. Aí a gente falou, nossa, né? E o David, que estava com a gente, viu o terminal vazio, ele olhava assim, que nem um maníaco do parque, assim. Ele olhava para aquilo, andava assim, e andava para um lado para o outro, e eu e o Miguel meio no canto assim, olhando e falando, nossa, cara, é caveira de burro mesmo, né? O que vai acontecer? Aí o Miguel me puxou de lado, eu vou ser chulo, mas é sempre mais legal ser chulo, por favor. Foi o Miguel que disse, não, tá? Ele me puxou de lado assim e falou, Panda, nos fudemos! Aeroporto sem passageiro, nos fudemos, né? E aí o David parou, me segurou pelo braço e falou assim, cara, esse aeroporto está vazio, nós vamos encher de avião, encher de passageiro, ganhar muito dinheiro. A gente criou o espaço azul, que a gente chama, né? Com 34 polegadas. Como eu falei, ele foi imitado por uma empresa aérea, não vou falar qual é, mas é laranja, e imitou isso. 6 anos depois que a gente lançou, os caras agiram rápido e imitaram, fizeram a mesma coisa. O espaço tem mais assim, mais agilidade. 6 anos depois do meu concorrente, eu faço igual e tá ótimo. Bom, ônibus. Quando a gente começou, executivos das empresas concorrentes falaram esse gringo otário, ele vai começar de Campinas é caveira de burro, ele vai quebrar a cara. A gente falou, ninguém quer ir para Campinas? Tá bom, mas se eu der um ônibus de graça com Wi-Fi, que o cara vai checando e-mail, etc, etc. Hoje milhares de pessoas usam serviços gratuitos de ônibus da Azul para ir para Campinas. E suprema ironia, algumas saem do aeroporto de Congonhas para ir até Campinas. Vocês acham disso uma coisa razoável? Lógico. Você vai até Congonhas, A320, A320, C37, C30, aí você pega um ônibus e vai até Viracopos. Isso acontece centenas de vezes por dia. E aí, o americano, o gringo louco, conseguiu colocar milhares de clientes por dia. Há um custo, claro, tem custo. Mas a gente sabe também que tem preferência nessa equação. Grande orgulho. Os snacks. Como eu falei, eu fiz um voo de Ribeirão para Congonhas, no A319 da TAM.
em que eu comi prato quente. Eu sou da época que tinha buffet quente na sala de embarque da TAM. Era espetacular. Tinha senhoras tocando harpa, piano de cauda. Era espetacular, não estou brincando. Era sensacional. E a versão brasileira ficou pobrinha. Ficou sem serviço de pobre. E a gente pegou e mudou a tendência e falou, não, peraí, vamos encher a barriga. É a comida mais saudável do mundo? Ah. Mas eu não conheço ninguém que leva sanduíche natural para o cinema também, né? Cinema é coca e pipoca, então dá licença, né? Vem as cartinhas assim, pô, Panda, põe fruta, põe sanduíches naturais. Ah, no cu, pardal. O cara come sanduíche natural no avião da Azul, chega em Solo e vai no Pizza Hut do aeroporto. Mas enfim, com devido respeito a esses comentários, a gente colocou snacks radioativos a bordo, que não ajudou em nada a sua saúde. Mas a coisa mais importante dessa historinha é que a gente conseguiu colocar a marca no snack. Alguém aqui já voou de Azul? Tá. Ele não tem congués, uma hora vocês vão voar. Tá bom. Mas é bonitinho, a gente desenhou uma embalagem transadinha. Por quê? Eu lembro do meu diretor financeiro falando, cara, isso é bullshit, isso vai custar caro, vai demorar, põe qualquer um. Eu falei, não, sabe por quê? Porque o cliente olha para isso e fala, ai, que bem cuidado, que fofo, posso levar para casa? Posso levar para o filho? Pode, você está fazendo o meu marketing. Claro que pode. E ele olha para a embalagem bem cuidadinha e ele fala, nossa, que empresa que cuida de detalhe. Aposto que eles estão apertando os parafusos do motor. É como o cliente pensa. Então, para construir uma marca fodida, poderosa, espetacular, não tem pequeno detalhe. A Gol tem o mesmo bolinho balduco que tinha. O mesmo bolinho balduco que a gente tem. Só que a gente foi lá, fez uma bela embalagem, né? Escreveu uma frase bem-humorada. A gente lançou agora o polvilho. E a gente coloca uma frase bem-humorada embaixo do nome do produto. Então, está escrito assim, polvilho, embaixo. Bom demais, meu filho. Por que faz isso? Eu devolvo a pergunta, por que não fazer isso? Por que não colocar um esgar de sorriso no canto superior do lábio do cliente? Está fudido, está prejudicado. Enfim, por que não? Por que não? Essa é a pergunta. Sempre. Por que não? Vamos mudar, vamos inovar. A gente faz isso, eu tenho um grande orgulho desse produto aí. A gente desenha e opera uma malha inteligente. Isso é o que a concorrência não percebeu, graças a Deus demorou para acordar, e com isso a gente conseguiu uma participação grande de mercado. Porque o mais legal é o seguinte, a gente foi de 0% para 17%, enquanto os concorrentes cresciam vigorosamente. A TAM é hoje muito maior do que era quando a Azul começou, assim como a Gol, assim como a Avianca. Ou seja, a gente passou de 0 a 17 com o concorrente crescendo. Quando a Gol começou e rapidamente foi para 20% de mercado, ela basicamente recebeu clientes que estavam sendo transferidos das falimentares ou moribundas VASP, Varig e Transbrasil. A Azul cresceu de 0 a 17 com a TAM sentando a bota, com a Gol mandando a pera, com a Avianca crescendo muito vigorosamente também. A gente tem orgulho de ter crescido no momento em que o mercado se expandiu. Como é que chama esse processo? Esse aí, ó, estimular a demanda. A gente não veio para sequestrar o cliente da Gol. A gente não veio para afanar o passageiro da TAM. A gente não veio para tungar o viajante da Avianca. A gente veio para criar os nossos clientes. Qual que é a fórmula da Azul para criar a demanda? É somar preço baixo com alta qualidade. Você fala, olha, Panda, pô, genial. Isso é o que todo mundo faz. Ah, é? Na aviação é o que todo mundo faz? O que era a Varig? A Varig era alta qualidade com alto preço. Foi pro saco. A BRA era baixa qualidade com baixo preço. Foi pro inferno. Estão juntas no inferno das companhias aéreas brasileiras. É difícil pra cacete fazer alta qualidade com baixo custo. É super difícil. Aí você tem que fazer os truquinhos. Aí vem o cliente e fala, não pode ter uma pera, uma salada de fruta, um sanduíche natural, uma ponte aérea? Resposta, não pode. Eu só consigo te dar um produto bacaninha
se eu te der um snack de 30 centavos. Esse sanduíche custa R$3,50. Então os diferenciais que a Azul criou são diferenciais malandros, são diferenciais que a gente consegue fazer a baixo custo com grande impacto. Coco Chanel. Não vale o quilate, vale o efeito. A Azul é o marketing Coco Chanel. Ela falava isso. A mulher, para encantar, ela não tem que se preocupar com os quilates dos brilhantes, e sim com o efeito. Ela é inventora do tubinho preto. E esse marketing das sacadinhas, dos efeitos, é o que trouxe a Azul até aqui. Na verdade, né, esse estímulo de tráfego, que está aqui representado em 6 anos, o número de clientes voando de Campinas para Salvador pulou de 40 para 2.500 por dia. Aí você pergunta, será que 6 anos atrás somente 40 pessoas que estavam na região de Campinas queriam voar para Salvador? Claro que não. Parte desses 2.500 são pessoas que passaram a voar porque a gente tem 8 voos por dia, sem escalas, e antes você tinha que fazer uma escala pelo menos, ou ir até Guarulhos para pegar um avião. E uma parte importante de gente que tinha grana, mas não tinha simplesmente saco, né, de trocar de avião em Brasília. Não, eu quero sentar aqui e chegar em Salvador. Então você estimula o mercado com alta qualidade e baixo preço. Essa é a formulinha, o segredinho da Azul. Na verdade, o segredo da Azul é a proposta de valor, que é conciliar alta qualidade com preços acessíveis. E se tiver um quadro que eu gostaria que vocês que vão trabalhar, vão conduzir a indústria nos próximos anos, lembrassem dessa apresentação, é esse aqui. A Azul nunca falou em preço, ela fala em valor. Né? As pessoas, nós, consumidores, a gente não quer comprar o mais barato. A gente quer comprar e fazer o melhor negócio. Se for o mais barato, ótimo. Mas a gente está sempre atrás de bons negócios. Os clientes passageiros de companhias aéreas também. Então, às vezes eles até, às vezes não, muitas vezes eles pagam hoje um pouquinho a mais para voar na Azul. Que eles fazem, o consumidor é sempre muito inteligente. Ele vira e fala, paga um pouquinho a mais, mas eu vou na poltrona de couro, eu vou com a TVzinha, eu vou para onde eu preciso ir, eu vou na hora que eu quero ir, eu vou pontualmente. Então, a Azul trouxe a proposta de valor num mercado que tinha se polarizado e que estava trabalhando somente na base do preço, equalizando a oferta das concorrentes. Olha o que aconteceu. O número de decolagens da companhia hoje passou, esses números já caducaram um pouquinho. A Azul já está com 33%, empatada com a Gol aqui, que está com 32, 33 também. A Gol tem um pouquinho a mais ainda. Participação no mercado já está respeitável. Ou seja, a gente cresceu nas barbas mesmo. A gente cresceu voando com vento de proa, não foi com vento de cauda, não. A gente cresceu pelos nossos méritos e esforços, lutando contra concorrentes muito sérias, muito capitalizadas, que estão cada vez melhor. A TAM está cada vez melhor, a Gol está cada vez melhor, está cada vez mais difícil competir. Eu não tenho a menor dúvida. A Gol hoje é muito melhor do que era há 2 anos atrás. E a TAM sempre teve um ótimo padrão, a Avianca, enfim, muito boa também. Como eu falei, a Azul passou a ser a empresa líder em destinos no país, que é uma coisa muito importante. E essa catapora azul que vocês estão vendo aqui representa as cidades em que a Azul é líder de mercado. Então dá para ver que realmente, né, das 104 cidades que a gente voa, a gente tem aí uma grande presença das bolinhas, das manchinhas azuis. E as vermelhas são as cidades em que a TAM é líder e as laranjas são, evidentemente, a Gol. Aí você fala, o que vem pela frente? Por onde a gente poderia crescer? A gente chegou à conclusão que a gente estava meio que batendo na tampa, né? Não tem muito mais cidade no Brasil que a gente possa servir de maneira rentável, de maneira sustentável. Aí a gente entendeu que o melhor caminho para a gente continuar crescendo era iniciar os serviços internacionais, e a gente elegeu as cidades de Fort Lauderdale e Orlando para começar a nossa invasão azul aí nos Estados Unidos. A gente começa a voar dia 1º de dezembro para Lauderdale e dia 15 de dezembro para Orlando. E em meados do ano que vem a gente vai voar para Nova York. Lembrando que ano que vem, 2015, é o ano que a gente começa a voar com aquele acordo de Open Skies, que basicamente elimina a necessidade, né, de você ter que conquistar a autorização de ambos os governos, o governo brasileiro e o governo americano, para acrescentar voos. Ano que vem vai ser meio, cada um faz o que bem entende. Vai ser interessante, vamos ver.
Enfim, aqui é muita letrinha, mas a gente acredita que tem as ferramentas certas para se lançar ao mercado internacional. Excelência no atendimento, nosso sistema de rotas domésticas com melhor conectividade, Campinas é o maior hub, tarifas e condições competitivas, a força da nossa marca. E a gente vai ter conectividade nas cidades dos Estados Unidos através de alianças e parcerias estratégicas. E ajuda também a ter um novo aeroporto, começando com a valer em 2015. Bom, aqui está uma representação gráfica dos aviões que a gente escolheu. O A330, a gente está com 2, amanhã chega o terceiro. Vão ser 7 no total. E o A350, que não parece, mas é um avião bem grandão. Um avião de mais de 300 lugares. A TAM vai receber esse avião em 2016. 28 que a TAM tem encomendados. A gente tem 5 A330 por receber. O primeiro dele chega no comecinho de 2017. E com esses A350 a gente vai explorar outros mercados internacionais. Com tudo isso que eu falei, o mercado soube reconhecer. Então eu vou aqui rapidamente falar de alguns prêmios que a gente recebeu, né, que a gente considera que é uma maneira inegável de apontar que a gente tem feito algumas coisas no caminho certo. Então a primeira coisa que a gente recebeu foi o prêmio de melhor empresa aérea low cost do mundo, pela CAPA, Center of Asian Pacific Aviation, que fica em Hong Kong, que nos elegeu em 2012 a melhor low cost do mundo, competindo contra mais de 270 empresas. A gente levou esse troféuzinho. Somos tetracampeãs na categoria melhor low cost da América do Sul, que também, né, é um prêmio que nos enche de orgulho, pela Skytrax. A Skytrax não tem jabá, é o voto de 19 milhões de passageiros, de clientes, de usuários de transporte aéreo que votam. Fomos eleita em 2 anos a melhor companhia aérea do Brasil, aí pelos leitores da Viagem e Turismo, também é um prêmio que a gente se orgulha de ter recebido. Uma das 150 melhores empresas do Brasil para se trabalhar, e nessa lista de 150, a única companhia aérea, pela Você SA, que é uma tremenda de uma publicação, né, quer dizer, também não tem esquema. E aqui o prêmio que mais me enche de orgulho, que é ter recebido pela Advertising Age, que é a Bíblia do Marketing, o reconhecimento de ser uma das 30 marcas mais quentes do mundo, estamos nós aqui. Que é um tremendo feito, quer dizer, não é 30 marcas mais quentes entre companhias aéreas, é entre quaisquer marcas do mundo. A gente ganhou esse prêmio e foi muito bacana, foi em 2010. E também muito nos orgulha ter sido considerada a empresa mais inovadora do Brasil pela publicação Fast Company, que é uma publicação que só fala de inovação. Dos Estados Unidos nos elegeu uma das 50 companhias mais inovadoras do mundo. E, finalmente, os nossos amigos da revista Avião Revi criaram a categoria Destaque Social, apenas para dar o prêmio para a campanha do Rosa e Azul, né, que a gente tem aí muita satisfação de manter voando há 4 meses. Outra coisa, a Fast Company também nos reconheceu como a empresa mais inovadora do Brasil, aí entre todas as empresas. A Ambev, todas, a empresa mais inovadora do Brasil em 2011 foi a Azul. Bom, antes de concluir, eu queria fazer um comentário aqui. Acho que vocês estão percebendo que eu gosto muito dessa indústria. E que ela é uma indústria que tem enorme potencial, uma indústria que vai dar muitas alegrias a esse país, porque ela vai continuar crescendo, vai continuar empregando, ela vai continuar não apenas se desenvolvendo, mas ajudando este país a se desenvolver. A aviação encosta diretamente em 51 setores da economia. Ela impacta, ela amplifica, ela dinamiza 51 setores da economia. A gente mostrou aí alguns desafios, alguns riscos. A gente falou também de oportunidades. Mas ficou faltando falar de um risco, que é um risco sério para a aviação no mundo inteiro. E eu fico muito feliz de estar falando hoje aqui por essa razão. Esse risco chama-se falta de talento, falta de capacitação, falta de material humano bem preparado para manejar, para pilotar, para tripular essa indústria. Então, eu fico muito, muito satisfeito de estar hoje aqui com vocês, porque eu reconheço o trabalho maravilhoso que a Universidade Anhembi Morumbi vem fazendo para capacitar, para preparar
para formar, para educar cada um de vocês nessa plateia e os colegas que aqui não estão, para fazer de vocês profissionais capazes de entrar nesse mercado de trabalho e ter muito a oferecer para as companhias aéreas. Então, eu queria dizer e pedir uma salva de palmas para vocês e para os professores de vocês. Eu falei que tem uma profissão difícil, um setor difícil, que é a aviação, e talvez não tenha sido justo, porque tem algo que é muito mais difícil do que trabalhar em aviação, que é ser professor. Ser professor não é fácil. Vocês são mal remunerados, muito menos do que vocês merecem, muito menos do que a importância que vocês têm para o desenvolvimento de qualquer nação. Então, vai aqui, eu tiro o meu chapéu para vocês, por tudo que vocês fazem, mas tiro também agora como executivo de aviação, porque essa indústria está ameaçada, porque ela não tem tido a capacidade de atrair e, pior, reter pessoas inteligentes, pessoas talentosas, pessoas comprometidas com a indústria. Então, quando vocês promovem um evento como o Expoar, vocês estão fazendo exatamente isso. Vocês estão investindo tempo, energia. Todo mundo aqui podia estar com as famílias, com os filhos, com as namoradas, com os companheiros, mas não, vocês estão aqui quase 10 da noite, investindo tempo, saúde e energia de vocês, justamente para instilar esse fogo, essa chama, essa paixão que nos une, que é a paixão pela aviação. Parabéns para vocês, muito obrigado. Pessoal, o voz está acabando, né? 3 dias de evento, mas de verdade, foi de arrepiar, viu? Foi de arrepiar. Acho que é isso que movimenta essa paixão inexplicável pela aviação. É inexplicável mesmo. Parabéns. Já pensou se eu fosse bonito? Perguntas e respostas, pessoal. Pessoal, vamos lá então? Vamos fazer umas perguntas. Eu vou pedir para quem vai me ajudar. A Carla vai me ajudar então? Ele está me dando aqui, antes que ele leve para casa, que o Gagione levou embora ontem. Ficou todo apavorado hoje para me devolver, mas tudo bem. Então a Carla vai fazer, vai atender em relação às perguntas, que nós vamos pedir para que levante a mão, quando receber o microfone fique de pé, fale o seu nome, sou aluno da universidade, não sou visitante, estou aqui, e faça a pergunta. Gente, ó, pergunta objetiva, não é pergunta discurso, não. Tem uns caras aqui na plateia. Ele apresenta uma tese, aí faz a pergunta. Então, a pergunta objetiva, tá bom? Para a gente atender mais gente, tá bom? Então, Carla, quem vai? Boa noite, meu nome é Fernanda, sou do 6º semestre e sou do Morumbi. A minha pergunta é o seguinte, eu percebi pelos mapas que muitas cidades que a Azul voa hoje foram feitas no passado pela Panair do Brasil e que muitas empresas que atuam hoje também nunca chegaram a ter o objetivo de fazer esses voos. Posso considerar isso como uma quebra de paradigma da Azul hoje no mercado? Muito boa essa pergunta. O Promatec
oportunidade para mim responder. É uma quebra de paradigma, mas ela é uma quebra de paradigma mesmo, porque a Azul criou um novo modelo, que é um modelo que concilia ligações regionais com ligações troncais. Ninguém tinha feito isso no Brasil. A Panera tinha uma vasta rede de serviços, que foi herdada inicialmente daquelas linhas que vinham lá do norte, da América do Norte. E aí, pelo fato de que ela operava muitos hidroaviões, ela desenvolveu uma malha importante, baseada em hidroaviões na Amazônia, que era inclusive uma divisão. Ela tinha os Catalinas que cobriam a Amazônia. A Azul fez um negócio diferente. Ela somou, herdou, e com a fusão com a Trip, ela pegou uma vasta malha puramente regional, redistribuiu isso e somou a linhas troncais que ela já vinha operando, desde o seu começo, e a linhas regionais que ela vinha desenvolvendo também, porque a gente já tinha um ATR. Então, o que eu acho que é bacana na Azul é que ela criou um novo modelo. E é um modelo que soma o avião certo para o tamanho do mercado, às vezes para o tamanho da pista. Macaé é um exemplo. A gente gostaria de operar o ATR-72, a pista não comporta, tem que operar com a ATR-42. Então, ela quebrou o paradigma, sim. E aí remete àquela historinha que eu contei. Ah, não tem espaço para uma terceira companhia aérea no Brasil. Não tem mesmo. Fazer o que a Tonha Gol não tem. E não tem. 180 lugares de São Paulo para Recife, qualquer um faz. Agora, 45 lugares, 50 lugares para Cacoal, Vilhena, às 4 da tarde, não tinha, agora tem. Então é quebra de paradigma mesmo. Boa noite. Meu nome é Davi, eu estou no segundo semestre de aviação do Campus Centro. E na palestra você falou excelentemente bem da Azul e falou para arriscar, para tentar novidades. Alguma dessas novidades que você pensou não deu tão certo? Bom, vamos só colocar em perspectiva que a companhia pensou. Né? Sim. Não, digo você como diretor sim, de marketing. Que a companhia pensou. Eu te diria que eu vou ter dificuldade, e não estou querendo parecer arrogante aqui. Eu acho que os nossos insucessos, basicamente, tiveram em avaliar mal a capacidade de alguns mercados. A gente não voa para uma nova cidade ou lança uma nova ligação entre cidades baseado no sabor dos ventos. A gente faz pesquisas bem profundas, usa algoritmos, tem uma equipe grande calculando isso. Por exemplo, a Azul voou primeiro para Maringá antes de voar para Brasília. Aí você fala, bom, não tem mais gente em Campinas querendo ir para Brasília do que para Maringá? Tem. Mas não tinha oferta para Maringá e tinha competição para o Brasil. Então, o que eu honestamente acho que tem muita coisa que a gente podia ter feito melhor, mas eu acho que os grandes fantasmas da Azul estão muito mais dentro dela. As nossas fraquezas estão muito mais no fato de que a gente vem tentando e vem fazendo muita coisa e às vezes a gente não tem o recurso para fazer como gostaria de fazer ou tem dificuldade em eleger prioridades. É que foi muita coisa, fusão com a Trip, comprar o ATR, que é uma mudança no nosso projeto inicial, comprar agora o A330 para voar internacional, receber. Então são muitas coisas que aconteceram num espaço de tempo muito pequeno. E eu sou capricorniano, eu sou um cara meio metódico, eu gosto de ir com firmeza. E eu lembro que um presidente que a gente teve, o Pedro Janot, falou, cara, aqui na minha cidade a gente fala o seguinte, é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam. Então, põe a carruagem para andar que as abóboras vai se ajeitando. E a Azul mais ou menos segue essa filosofia. Toca o pau, lança, faz, a gente corrige o rumo, corrige o curso. Mas eu acho que depois desses números, depois disso que eu falei, o número de acertos é maior do que o de erros. Meu nome é Felipe Vanzelli, eu estou no segundo semestre de aviação civil. É um prazer estar falando com você. Eu tenho duas perguntas. Uma é uma pergunta e outra é mais uma curiosidade. A primeira é, qual é a dica que você dá para quem está começando? E a segunda, qual é o seu dia mais magnífico dentro da aviação? A dica é muito simples. Estudem para caralho. Sorvam conhecimento, mas sorvam de canudinho. Assim, leiam tudo que estiver ao alcance.
mostrem curiosidade, perguntem, estudem qualquer assunto que lhes cruze o caminho. Porque criatividade nada mais é do que ter dentro da cuca um volume muito grande de tijolinhos que vão te permitir construir coisas. Quanto menos tijolo você tiver, menos criativo você é. Então, vai para o bar, conversa com o garçom, com o dono do restaurante, pergunta por que aquele prato é assim. Abre o jornal, vai ler economia, vai ler geral, vai ler esportes. Sorva conhecimento. Não tenha medo. Vai menos para o bar e mais, hoje em dia, para a tela do computador. Assine revistas. Leia livros. Lê. Leia compulsivamente, leia doentiamente. Quando você sobe num avião saindo do Brasil, um avião internacional, é fácil descobrir quem é brasileiro e quem é estrangeiro. O estrangeiro tem um livro no colo. O brasileiro tem um copo de uísque ou uma revista Caras. Isso nunca vai fazer da gente uma nação com N maiúsculo. Vai fazer da gente esse submundão que a gente é. Que as pessoas aqui têm vergonha de ter conhecimento. Eu sou considerado entre os meus pares um pedante, um puta de um chato. E eu sempre carreguei isso comigo. Mas isso eu trouxe do meu pai. Ele falou, cara, a única coisa que vai te salvar, que ninguém vai te tirar, que você nunca vai pagar imposto, é conhecimento. E meu pai morreu com 76 anos de idade, estudando, mais do que trabalhando. Ele ficava 14 horas por dia. Sábado de manhã você ia no escritório dele, o bicho estava lá com recorte de jornal, anotando coisa, coçando a cabeça, com 76 anos de idade. E eu herdei isso dele, assim, eu tenho grande respeito, grande afeto por ele. Por isso, porque ele que me instilou essa sede pelo conhecimento. Claro que deu essa coisa perturbada aqui, mas é isso que me fez pular adiante dos meus concorrentes na carreira, porque vocês vão entrar no mercado de trabalho que é extremamente competitivo. Então, por exemplo, a coisa que mais me abriu porta, paradoxalmente, foi falar inglês. Eu estudava muito inglês por conta própria. Fiz 2 meses de CEULEP na minha vida, em 1982. O inglês que eu falo, que eu conheço, que eu leio, eu escrevi livro em inglês, eu escrevi artigo em inglês. Eu aprendi sozinho. Mas porque eu era chato, de que quando me deparava com uma palavra que eu não conhecia, eu ia para o dicionário e... É tedioso, é trabalhoso. Eu andei muito menos de skate. Eu sou um nerd, eu sou um bundão. Eu não sei andar de skate, eu não fiz nada dessas coisas que pega a menina. Não pega a menina. Barrigudinho, não dá. A compensação é que eu estava... Então, a minha dica é a seguinte, pode pegar as menininhas, mas, estuda apostila, lê bula de remédio. Quando você não souber, é sério, porque é isso que vai formando esse parque de conhecimento. E aí essas ligações inesperadas vêm, sei lá. Ontem eu estava numa reunião, eu vi num desenho do Johnny Quest a palavra nióbio. Falei, porra, Johnny Quest, 1964. Fui lá, digitei nióbio, metal super importante, não lembrava dele. No dia seguinte, numa reunião, o cara vira e fala, não, porque isso aqui é uma mina de nióbio. Eu sabia o que era. 24 horas antes, por causa de um seriado do Johnny Quest, eu fui lá, mas eu tive a paciência de entrar no computador e descobrir aquela palavra que eu não conhecia. Dica 1. Dica 2. Eu acho que o dia mais impressionante da minha vida foi quando eu conheci o David Needham, porque eu não sabia. O amigo que marcou a reunião falou, tem um gringo vindo montar uma companhia aérea no país, e eu já marquei uma reunião na sua casa, que eu trabalhava no home office, meu escritório era na minha casa. E ele vai tocar a campanha às 9 da manhã. Eu falei, como ele chama? Ah, não é um nome, eu não sei, é um nome complicado. Mas ele está indo aí às 9 horas, tá bom. A campanha abre a porta, David Needham. Caralho, velho. Eu sabia que ele era. Tinha lido 3 livros sobre a JetBlue, tinha voado na JetBlue, sabia a história dele. E quando ele saiu de casa, tinha me convidado para ser diretor de marketing. Eu lembro que nesse home office eu tinha minha secretária e mais um assistente. Eu fui tomar um banho e eu ficava no chuveiro gritando. Falava, eu pensava, eu vou trabalhar numa companhia aérea que vai comprar a J. Embraer com o David Needham. Eu estava com 40 e pouco, eu achei que eu nunca mais ia trabalhar em companhia aérea. Eu tentei trabalhar na TAM. Não tentei trabalhar na Gol, mas gostaria, e na Varig sabia que não ia dar. Então foi o dia mais feliz da minha vida em aviação, foi isso. E quando veio a Concorde não foi nada mal também. Meu nome é Haroldo Soares, sou professor da...
Eu acho que quanto você deu um show, não, isso não é uma palestra, é um show, mas extremamente didático, instrutivo, é uma delícia, foi muito bom, parabéns. O projeto da Dilma, fazer o quê? Nossa presidente, eleita, por incrível que pareça. Nesse projeto dos aeroportos regionais, eu estava lendo uma matéria, estava vendo uma polêmica tremenda, porque os aeroportos que eles estão colocando não tem nada a ver, pelo menos é a impressão dessa reportagem e tal, e as companhias aéreas, né, tanto lá citava todas, né, quer dizer, não estão concordando muito, preferia ter outro e tal. Como é que está essa conversa entre o projeto e a empresa? Quer dizer, no caso Azul, ela está pleiteando, ela está indicando aeroportos, tem estudo, eles não estão dando atenção, porque pela reportagem que eu li, eles não estavam nem aí fazendo propostas absurdas, assim, que saiu da ideia da cabeça de um político, e não estão ouvindo o mercado. Quer dizer, quem tem que decidir são as empresas, quer dizer, aonde deve investir, quais aeroportos que teriam uma demanda e tal. A Azul está participando, gostaria de falar um pouco sobre isso. Obrigado. A Azul está participando, as congêneres estão participando, e eu sei que tem muita gente interessada no governo querendo fazer a coisa certa. Mas, basicamente, a gente tem um viés que é o viés político, que é um componente dessa receita, e esse viés político é o que nos deixa um pouco preocupados, que é aquela questão de você eleger prioridades, que é fundamental. Então, a gente morre de medo do aeroporto da cidade do nobre deputado receber uma verba vultosa e ele está a 22 quilômetros de um grande polo e de um grande aeroporto. E a gente já viu que tem projetos assim. Então, você vira e fala, não adianta, você pode construir 8 pistas nesse aeroporto que a gente não vai voar. Então, esse descompasso é algo que a gente enxerga, mas o fato da reeleição ter acontecido nos dá um pouquinho mais de esperança de que esta pauta seja votada ainda esse ano e que o país ganhe esse plano que a gente, como eu disse, reputa como fundamental para permitir o desenvolvimento do país. Como ele vai realmente ser, como ele vai nascer, como ele vai ser formatado no começo, eu prefiro enxergar o copo meio cheio, né? Porque é o que nos resta, imaginar que as pessoas vão tomar as medidas certas. Mas eu estou preocupado, honestamente, eu estou preocupado. E, evidentemente, só complementando, brevemente, a TAM e a Gol estão vislumbrando entrar na aviação regional. Quer dizer, entrar em concorrência direta nessas outras cidades aí, não é? Vocês veem com preocupação? Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Não, a gente não vê com preocupação, a gente vê com respeito, né? A gente tem muita confiança no nosso produto, muita confiança nas nossas equipes, e a gente sabe que a gente tem uma dianteira importante, porque é uma curva de aprendizado, quer dizer, a TAM não vai fazer assim e vai ter 20 ATRs no pátio, a Gol não vai fazer assim e vai ter 20 E-Jets no pátio. A gente vai ter alguns anos e a gente sabe que eles, e estão fazendo o que eu faria também, estão protelando na medida do possível a promulgação do plano, porque é um plano que basicamente beneficia as empresas que têm maior presença no regional, no caso Azul. Agora, elas podiam ter comprado quantos ATRs e jets elas quisessem, não fizeram. Mas enfim, concorrência é assim mesmo, né? A gente põe a mão na bola e fala, não fui eu.